Decepcionado com Deus. De Philip Yancey. Livro 1. Deus nas sombras. Primeira parte. Ouvindo o silêncio. Capítulo 1. Um erro fatal. Desde que meu livro, Onde está Deus na Hora da Dor, foi publicado, venho recebendo cartas de pessoas decepcionadas com Deus. Uma jovem mãe escreveu que sua alegria se tornou em amargura e profunda tristeza quando deu à luz uma menina com espina bífida, um defeito de nascimento que deixa exposta a medula vertebral. Página após página de caligrafia minúscula e trabalhada, ela relatava como as contas médicas exauriram as economias da família e como seu casamento ruiu quando seu marido passou a ficar ressentido com todo o tempo que ela devotava à filhinha enferma. À medida que sua vida se desintegrava, ela começou a duvidar do que antes havia crido acerca de um Deus amoroso. Tinha eu algum conselho? Um homossexual me contou sua história gradualmente, numa sucessão de cartas. Por mais de uma década ele havia buscado uma cura para suas tendências sexuais, experimentando cultos carismáticos de cura, grupos cristãos de apoio e tratamento químico. Ele até mesmo se submeteu a uma forma de terapia aversiva, em que psicólogos aplicavam choques elétricos em seus órgãos genitais, caso ele reagisse a fotografias eróticas de homens. Nada funcionou. Finalmente ele se entregou a uma vida de promiscuidade com outros homens. Ocasionalmente ainda me escreve. Insiste em que deseja seguir a Deus, mas sente-se sem condições devido à sua maldição pessoal. Uma jovem escreveu, um tanto quanto constrangida, sobre sua contínua depressão. Segundo disse, ela não tem motivo para ficar deprimida. Tem boa saúde, ganha bem e possui uma sólida base familiar. Mas na maioria dos dias, quando acorda, ela não consegue imaginar uma única razão para continuar vivendo. Já não se importa com a vida ou com Deus. Quando ora, não sabe se alguém está de fato ouvindo. Essas e outras cartas que tenho recebido ao longo dos anos conduzem, todas elas, à mesma pergunta básica, expressa de diferentes maneiras. É uma pergunta algo assim: seu livro trata da dor física. Mas que dizer da dor como a minha? Onde Deus está quando sinto a dor emocional? O que a Bíblia diz a respeito? Responda as cartas da melhor maneira que posso, pesaroso e consciente de que as palavras no papel são insatisfatórias. Será que uma palavra, qualquer palavra, pode chegar a curar uma ferida? E devo confessar que, após ler esses relatos angustiados, faço exatamente as mesmas perguntas. Onde Deus está diante de nossa dor emocional? Por que com tanta frequência ele nos desaponta? Asterisco, 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 a desilusão com Deus nem sempre surge de uma forma tão marcante. Para mim, ele também aparece inesperadamente nos detalhes corriqueiros da vida diária. Recordo-me de uma noite de inverno, uma noite de um frio gélido e inclemente em Chicago. O vento assobiava, e um misto de neve e chuva caía forte, cobrindo as ruas com uma camada de gelo escuro e brilhante. Naquela noite o motor de meu carro parou num bairro pouco seguro. Enquanto eu levantava o capô e me debruçava por cima do motor, com aquela chuva e neve açoitando minhas costas como minúsculos pedriscos, orei repetidas vezes: por favor, ajude-me a fazer funcionar o motor do carro. Por mais agitado que eu estivesse, mexendo com fios, mangueiras e cabos, nada disso dava partida no motor. De maneira que passei uma hora numa velha lanchonete, aguardando um guincho. Sentado numa cadeira de plástico e com as roupas encharcadas formando uma poça d'água cada vez maior ao meu redor, fiquei imaginando o que Deus pensava do meu infortúnio. Eu ia perder um encontro que fora marcado para aquela noite e provavelmente ia desperdiçar muitas horas nos dias seguintes tentando fazer com que alguma oficina, estabelecida para se aproveitar de motoristas desamparados, fizesse um serviço honesto e direito. Será que Deus se importava com a minha frustração ou com as minhas energias desperdiçadas ou com o dinheiro perdido? À semelhança da mulher constrangida diante de sua depressão, sinto vergonha até mesmo de mencionar uma oração assim que não foi respondida. Parece algo sem importância e egoísta, talvez até mesmo tolo, orar para que o carro dê partida. Mas descobri que pequenos desapontamentos tendem a se acumular com o passar do tempo.
Começo a imaginar se Deus de fato se importa com os detalhes da minha vida, ou se Ele se importa comigo. Sou tentado a orar com menos frequência, tendo chegado antecipadamente à conclusão de que não vai adiantar. Ou vai? Minhas emoções e minha fé oscilam. Quando essas dúvidas se instalam, estou ainda menos preparado para épocas de grandes crises. Uma vizinha está morrendo de câncer, oro diligentemente por ela. Mas, mesmo enquanto oro, fico pensando, pode-se confiar em Deus? Se tantas orações pequenas ficam sem resposta, que dizer das grandes? As lutas diárias da vida parecem bem distantes das frases otimistas e triunfalistas sobre o amor e o interesse pessoal de Deus que ouço às vezes em igrejas evangélicas. Até mesmo a Bíblia parece confundir, contém tantas tragédias quanto os triunfos. O que podemos esperar de Deus afinal? Certa manhã, num quarto de hotel, liguei a televisão, e o rosto gorducho e quadrado de um conhecido evangelista encheu a tela. Estou com raiva de Deus, disse com um olhar furioso. Parecia uma confissão surpreendente da parte de um homem que havia feito carreira em cima da ideia de fé do tamanho da semente de mostarda. Durante anos tinha pregado que Deus intervém diretamente em favor de seus seguidores. Mas, disse ele, Deus o tinha decepcionado, e ele passou a explicar. Deus lhe dera ordens para que edificasse um grande ministério e, no entanto, o projeto se revelou um desastre financeiro. Agora ele era obrigado a vender propriedades a preço baixo e a reduzir programas. Ele tinha feito sua parte do acordo, mas Deus não tinha. Algumas semanas depois vi novamente o evangelista na televisão. Dessa vez ele estava transpirando fé e confiança. Inclinou-se em direção à câmera, o rosto enrugado se abrindo num amplo sorriso, e apontou o dedo para 1 milhão de espectadores. Algo bom vai acontecer com você nesta semana, disse, esticando ao máximo a palavra bom. Era como um bom vendedor, profundamente convincente. Alguns dias depois, contudo, ouvi pelo noticiário que seu filho havia se suicidado. Não pude deixar de imaginar o que o evangelista disse para Deus naquela semana fatídica. Aconteceu com pessoas como o televangelista, e com pessoas como as que escreveram cartas, e acontece com cristãos comuns. Primeiro surge o desapontamento, então uma semente de dúvida, depois uma reação confusa de ira ou de sensação de ser traído. Começamos a questionar se Deus é digno de confiança, se de fato podemos confiar a Ele as nossas vidas. Venho refletindo sobre essa questão da decepção com Deus há bastante tempo, mas hesitei em escrever a respeito por 2 razões. Primeiro, eu sabia que teria de me defrontar com questões que não têm respostas fáceis, questões que, na verdade, podem não ter resposta alguma. E, em segundo lugar, eu não desejava escrever um livro que, por tratar da questão do fracasso, desencorajasse a fé de quem quer que fosse. Sei que alguns cristãos rejeitariam sem mais nem menos a expressão decepção com Deus. Tal ideia é inteiramente errada, dizem. Jesus prometeu que a fé do tamanho de uma semente de mostarda é capaz de transportar montanhas, que qualquer coisa pode acontecer se 2 ou 3 se reunirem para orar. A vida cristã é uma vida de vitória e triunfo. Deus quer que sejamos felizes e prósperos e que tenhamos saúde. Qualquer outra condição revela uma falta de fé. Foi durante uma visita a pessoas que creem exatamente assim que finalmente tomei a decisão de escrever este livro. Incumbido por uma revista, eu estava investigando a questão da cura divina, e a pesquisa me levou a uma grande igreja de triste fama na região rural de Indiana, um estado norte-americano. Eu havia tomado conhecimento da igreja através de uma série de artigos publicados no jornal Chicago Tribune e de uma reportagem especial no noticiário Migline da rede ABC de televisão. Os membros dessa igreja criam que a fé pura podia curar qualquer doença e que buscar ajuda em qualquer outro lugar ou pessoa, por exemplo, de médicos, demonstrava uma falta de fé em Deus. Os artigos do Chicago Tribune mencionaram pais que, atonitos, observavam seus filhos travarem batalhas perdidas contra a meningite, ou a pneumonia, ou um vírus comum de gripe, enfermidades que facilmente podiam ter sido tratadas. Em um mapa dos Estados Unidos que mostrava onde as pessoas ligadas a essa igreja atualmente vivem,
Um artista do jornal desenhou pequenas lápides de túmulo para assinalar os locais onde pessoas haviam morrido depois de recusarem tratamento médico, em obediência ao ensino da igreja. Havia 52 lápides ao todo. De acordo com as reportagens, mulheres grávidas que seguiam o ensino da igreja morriam ao darem à luz numa proporção 8 vezes maior do que a média nacional, e a taxa de mortalidade infantil era 3 vezes maior. Apesar disso, a igreja estava crescendo e tinha se estabelecido em 19 estados e em outros 5 países. Visitei a igreja-mãe, no estado de Indiana, num quente dia de agosto. Ondas de calor se espalhavam por cima do asfalto das estradas, e nos campos de milho os talos estavam murchando e ficando queimados do sol. O prédio da igreja jazia sem placa indicativa no meio de um daqueles milharais, isolado, tal como um gigantesco celeiro comunitário. As pessoas estavam apreensivas devido a toda a publicidade, especialmente desde que ex-membros haviam recentemente entrado com processos na justiça. E no estacionamento tive de convencer 2 guardas a me deixarem passar. Acho que eu estava esperando um sinal de fanatismo durante o culto, um sermão hipnótico, que levasse pessoas ao desmaio, pregado por alguém do tipo Jim Jones. Não vi nada disso. Durante 90 minutos, 700 de nós estávamos sentados num grande semicírculo, cantávamos hinos e estudávamos a Bíblia. Eu estava entre pessoas simples. As mulheres não usavam calças, mas vestidos ou saias, e utilizavam bem pouca maquiagem. Os homens, de camisa e gravata, sentavam-se junto de suas famílias e ajudavam a manter as crianças comportadas. Ali as crianças eram bem mais onipresentes do que na maioria das igrejas, estavam em todo lugar. Ficar quieto durante 90 minutos é algo que está além dos limites que uma criança pequena consegue suportar, e observei os pais tentando contornar a situação. Livros para colorir havia aos montes. As mães faziam jogos com os dedos dos filhos. Algumas traziam montes de brinquedos em bolsas enormes. Se eu tivesse vindo à procura de sensacionalismo para o meu artigo, teria ido embora de mãos vazias. Eu tinha visto uma pequena amostra da velha cultura americana. A família tradicional estava passando bem, pelo menos nesse local. Ali os pais amavam seus filhos tanto quanto fazem quaisquer outros pais na terra. E, apesar disso, o mapa com as pequenas lápides saltava à mente. Alguns daqueles mesmos pais tinham estado sentados à beira do leito de seus filhinhos morrendo, e não fizeram nada. Um pai contou ao jornal Chicago Tribune da sua vigília de oração enquanto observava seu filho de 15 meses de idade lutar contra uma febre durante 2 semanas. A doença primeiro provocou surdez, depois cegueira. O pastor da igreja conclamou ainda mais fé e persuadiu o pai a não chamar um médico. No dia seguinte o menino estava morto. A autópsia revelou que ele morrera de uma forma de meningite facilmente tratável. No geral, os membros da igreja indiana não culpam Deus pelo que aconteceu, ou pelo menos não o admitem. Em vez disso, culpam-se a si mesmos de uma fé fraca. Enquanto isso as lápides se multiplicam. Saí daquele culto dominical com uma profunda convicção de que aquilo que pensamos a respeito de Deus e cremos a respeito de Deus é importante, importantíssimo. Aquelas pessoas não são bichos papões nem assassinos de crianças, e assim mesmo algumas dezenas de seus filhos morreram simplesmente devido a um erro, creio eu, de teologia. Por causa daquelas pessoas sinceras em Indiana, junto com as pessoas questionadoras que me têm escrito, decidi enfrentar temas que estou profundamente tentado a evitar. Na realidade, o ensino da igreja indiana não é tão diferente daquele que ouço em muitas igrejas evangélicas e em programas religiosos no rádio e na televisão. Ela simplesmente aplica as extravagantes promessas de fé de uma forma mais coerente. Dessa forma, este é um livro de teologia, com toda certeza não um livro técnico, mas um livro acerca da natureza de Deus e de por que ele age de formas que causam perplexidade e de por que às vezes ele não age. Não ousamos restringir a teologia às cantinas dos seminários, onde professores e alunos jogam uma espécie de tênis mental. A teologia afeta todos nós. Algumas pessoas perdem a fé devido a uma profunda sensação de decepção com Deus.
Esperam que Deus haja de uma certa maneira, e as coisas acontecem de forma diferente. Outras, como as de Indiana, podem não perder sua fé, mas também experimentam uma forma de desapontamento. Acreditam que Deus intervirá, oram por um milagre, e suas orações voltam sem resposta. Pelo menos 52 vezes aconteceu daquele modo na igreja de Indiana.